Tá aí, o Vermais está de volta, de olho no seu relógio, já batendo aí quase 10 para as 2 da tarde. E a partir de agora eu tenho o grande prazer de estar conhecendo e dividir com você a participação neste bate-papo com o Joel Fernandes, ele que é escritor e está aqui para nos contar sobre o seu mais recente lançamento. Esse livro que está aqui nas minhas mãos. Diegão, fecha aqui com maior cuidado e carinho, olha só que figuraça. Eu quero ser empresário rico. Sua empresa muito além do sufoco do dia a dia. Joel, muito bem-vindo ao Vermais. Obrigado pelo convite. Que bom que você aceitou aí o nosso pedido. Agora me conta, se tornar um empresário rico, quem é que pode? Eu estou estudando esse assunto assim, há praticamente 9 anos. Vai fazer agora, há 9 anos. E isso veio assim, fruto de a gente observar que as empresas trabalham muito, mas realmente não se tornam ricas. Então, eu fiz uma pergunta a título de estudo. A pergunta foi o seguinte: por que a maioria das empresas no Brasil não se torna rica? Essa foi a pergunta que eu fiz e continuei estudando. E fui buscar também na filosofia uma outra, assim, suporte para responder essa pergunta. E na filosofia nós fizemos uma outra pergunta. Assim, teria o homem a liberdade necessária para mudar o curso próprio da sua história? Porque se tem, então por que os empresários não são ricos? Isso você faz nível Brasil, que vale para o catarinense, ou é o geral do que a gente vive no nosso país? Não, é o geral do que a gente vive no nosso país. Vale para a gente também. Puxão de orelha para todos nós. Assim, Ana, na verdade, o título do livro, ele revela a novidade que ele traz. Por exemplo, é comum a pessoa, por exemplo, é muito difundido no Brasil a palavra empreendedorismo. A pessoa quer empreender. Exatamente. Acontece o seguinte, Ana, que a palavra empreender, ela nasce efetivamente assim, da seguinte maneira: empresário com espírito investidor. Desculpa, com espírito empreendedor. Esse é o significado. Esse é o significado. Só que o empreendedor ganhou força tal que houve um grande esquecimento, que é o esquecimento do empresário. Então, por exemplo, é comum uma costureira abrir, por exemplo, uma empresa de confecção. Um engenheiro abriu uma de TI. E uma psicóloga abre de recursos humanos. Exato. O que acontece? A pessoa fica concentrada no fazer, no empreendimento. E aí realiza um grande esquecimento, que é de ser empresário. Porque é um termo muito novo. O empreendedor é muito moderno. É bom de se dizer que me tornei o empreendedor. E o empresário nem tanto. É uma linguagem que ficou mais antiga, né, Joel? Talvez por isso. Talvez. Mas mudou também o hábito. Mudou bastante. Então, o que significa? Por exemplo, qual é a principal virtude de um empresário? Ele saber montar e manter uma operação lucrativa. Qual é a principal característica do empreendedor? É fazer acontecer o empreendimento. O primeiro passo. São coisas... Abrir e depois fazer acontecer. É o que acontece com a costureira que abre a confecção. Agora, o empresário tem que ser empreendedor? Não, exatamente. O empresário tem que ser empreendedor. Só que é o seguinte, ele não pode esquecer de ser empresário. É isso que acontece no Brasil. Agora, exige mais tempo, mais dedicação ser empresário? É mais conveniente ser empreendedor ou não? Não, exige a pessoa ser empresário e também empreender, ter o espírito empreendedor. Então a gente não está sabendo fazer. Exatamente, não está sabendo fazer da maneira certa. Não explicaram direito. Exatamente. Alguém ensina a gente a ser um esperto, se tornar rico realmente, João? Ou vem de cada um? Como é que é isso? Não, assim, acontece uma situação bem importante. É que quando a pessoa abre um negócio, abre um empreendimento, ela tem uma intenção prévia, mesmo que isso não esteja claro para ela. Então, a grande maioria das pessoas abre uma empresa com a intenção prévia de sobreviver, de poder se dar bem, na expectativa de ganhar dinheiro, de um sonho, de dar um passo. Deixar de ser empregado. Exatamente. Então, essa intenção prévia é muito determinante para o resto a trajetória do empreendimento. É muito distinto difícil alguém lá no Sebrae conversar com a gente e dizer assim que eu vim aqui, por exemplo, fazer um investimento. Entende? Acontece pouquíssimas vezes. Vem naquele impulso de querer mudar a vida. O empreendimento. Então, mas quando a pessoa tem uma intenção prévia de se tornar rico, é que ela liga esse ato com o ato do investir. Entendi. Então passa a se tornar um empresário com espírito investidor. Claro. O que é bem distinto de a pessoa ser empreendedor. Tá. Você diz, por que se tornar um pequeno empresário, se você pode se tornar um empresário emergente, de sucesso, ser rico? É isso que você propõe.
O pequeno empresário hoje não é mais moda, não é mais a atualidade, deixou de ser? Não, ele continua sendo e está muito forte. Está muito forte, especialmente assim com o nascimento do empreendedor individual. Então está muito forte. O que eu chamo a atenção é que a pessoa, exatamente em relação a essa história da intenção prévia, a pessoa quando abre e quando é chamado empreendedor da pequena empresa, pequeno empresário, tudo isso dificulta fazer a pessoa pensar grande, a mirar alto. O que a gente está propondo nesse livro é que a pessoa pare e mire alto, entende? Eu quero ser um empresário grande. Quando o título, eu quero ser empresário rico, ele dá diversas direções. A pessoa aprende a dirigir o olhar. Então, por exemplo, quando eu digo eu quero ser empresário rico, não é um título eufórico, não é um título jocoso, é um título que está dando direções. Ele tem 3 pensamentos aí embutidos. O primeiro é assim, é a intenção de ser empresário. O segundo, o desejo de ser rico. E o terceiro, a crença nesta possibilidade. Certo. Veja, Ana, quando eu me identifico com um empresário, eu quero ser empresário rico, eu consigo direcionar o meu olhar. Então, quanto rico que eu quero ser? Eu quero ser uma grande empresa, uma pequena empresa, uma microempresa. Eu estabeleço uma carreira empresarial. Para quem já começou e aí com a intenção de empreender e não aprendeu a ser empresário, dá tempo ainda? Dá tempo. O que mudar primeiro? Dá tempo. Eu recomendo a leitura do livro, naturalmente, porque a gente está abordando isso de maneira muito simples, muito objetiva, muito direta. Muito fácil de ler esse livro. E aliás, as letras, você estava até me contando aqui, não foi por coincidência, não. São letras grandes, agradáveis, textos curtos. Capítulos curtos. Capítulos interessantíssimos e que dá vontade de continuar lendo. Peguei no camarim ali, não parei mais. Estou lendo até agora. Parei porque você chegou. Agora, já estava ali querendo. Agora, Joel, você propõe aqui uma filosofia francesa. Não é brasileira. Na verdade, é a base filosófica que eu trago, que é de Merleau-Ponty. Né? Porque a base disso tudo é a liberdade. Aquela pergunta que eu faço, se teria o homem a liberdade necessária para se tornar rico. Não é? Mudar o curso próprio da sua história. Então, por exemplo, qual é a motivação assim, de eu quero ser empresário rico? Quando eu encontro alguém que tem essa motivação efetivamente. A grande motivação é a liberdade. Não é ficar rico como assim, então eu quero ficar rico por ganância, ficar rico faz isso, faz aquilo. Não é isso. No fundo da alma, o que a pessoa quer é realmente se tornar livre. É fazer uma coisa que ela acha assim que seja uma causa nobre para ela. Assim, o melhor que ela pode oferecer para o mercado. Ana, ninguém assim estabelece uma relação, ninguém compra nada que não seja de alguém que ofereça o melhor. Tu aqui próprio está fazendo aqui um programa que tu está dando o melhor de si. Exatamente. Não é? A busca todos os dias. A busca todos os dias. Passo interessante para isso acontecer. Um dos primeiros, você pode citar na prática para gente? Posso. Para aquele que está lá em casa poder mudar alguma coisa já agora, não ver mais, né? Isso. Então, uma coisa importante nisso aí, pessoa que já tem empresa, é começar, por exemplo, a separar contas de pessoa física de pessoa jurídica. Porque senão ela não tem como saber se a sua operação é lucrativa ou não. E se ela não tem como saber, ela não está na direção de se tornar rica. Separa os caderninhos. Separa os cadernos. Então, isso é fundamental, para ela poder averiguar se a operação é lucrativa ou não. Muitas vezes a gente encontra pessoas lá que vão lá conversar comigo, lá no Sebrae, e a gente descobre na conversa que a pessoa está mais de ano e a operação jamais foi lucrativa. E aí ela nem sabe por quê. Exatamente. Ela pode estar no caderninho. Pode estar porque ela está misturando todas as contas. Um segundo passo. O segundo passo, a pessoa tem que definir e respeitar um prolabore. Prolabore é o salário do dono de empresa. Respeitar. Então, por exemplo, vai definir que o prolabore dela é R$1.000 por mês, é 3.000, é 5.000, é R$500. E como é que ela define isso? Ela define, assim, em função das necessidades do orçamento pessoal. Claro, para existir esse segundo caderninho. Exatamente. Uma coisa leva a outra, né, Joel? Que coisa boa. E assim a gente seguiria até os próximos passos, mas a gente não pode revelar todos, né, Joel? Senão perde a graça, é igual contar a final do filme, né? Tá aqui o lançamento. Amanhã à noite é o encontro, a partir das 7 da noite, no Conselho Regional de Contabilidade aqui de Santa Catarina. E fica ali, eu tenho o endereço nas minhas mãos, você pode anotar aí em casa bem com calma, pegou
papel, pegou caneta, corre lá então. O telefone está aí na sua tela, 3223-4647, ou ainda direto no endereço, porque você não vai pagar nada, é só chegar e aí te preparar para ouvir o Joel, na Avenida Oswaldo Cabral, 1900, centro da capital. Joel, obrigada. Espero que esse seja um presente para o Ver Mais. Claro. Vou usá-lo aqui para dividir com você que está em casa todos os dias nos ouvindo, com dicas práticas desse querido escritor e também que está lá no Sebrae para te ouvir. Selecionado entre 1000 trabalhos do Sebrae Nacional. Joel Fernandes. Parabéns, querido. Obrigado. Muito mais sucesso para você. Tá e bom. boa noite amanhã para você de lançamento. Tá bom, obrigado. Muito bom. Amanhã a gente volta, não dá tempo mais nada, só daquele beijo gostoso, agradecer a sua audiência e até amanhã, quarta-feira, com muitas outras novidades. Beijo e até lá.